Finalmente definido o palco e o horário para as semifinais do Campeonato Carioca. Também um possível desfalque importante para a equipe cruz-maltina nessa partida do Clássico dos Milhões. Saudações vascaínas, eu me chamo Gabriel Nunes e sejam bem-vindos a mais um girão de notícias aqui do canal Analisa Vasco. E dessa vez, edição dia 25 de fevereiro de 2025, um dia recheado de notícias importantes, desde recuperação judicial, resposta da 777, outra resposta do Vasco da Gama, também definição sobre o palco da semifinal do Carioca, enfim, muita coisa rolou hoje. Mas antes de passar para as notícias, queria convidá-los a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like, que é muito importante para o nosso trabalho, e também nos seguir nas páginas tanto do X quanto no Instagram, para caso vocês queiram mais conteúdos opinativos e informativos sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Gente, vamos começar falando sobre recuperação judicial. Tem um vídeo aqui no canal que estará marcado, falando de maneira um pouquinho mais aprofundada sobre este tópico. Mas em resumo geral, ontem à noite, dia 24 de fevereiro, o Vasco entrou na Justiça com um pedido de recuperação judicial, e hoje a 777 respondeu, mandou para a Justiça pedindo para que o pedido da recuperação judicial seja adiado para depois do julgamento da liminar, que está prevista para o dia 12 de março de 2025. A Vasco SAF respondeu à atitude da 777, pedindo para que a Justiça apenas entre em contato com uma pessoa que esteja representando de fato a empresa norte-americana. Um claro recado de que não há um representante, pelo menos por parte do Vasco, não há um representante da empresa norte-americana, haja vista que eles faliram e hoje estão sendo controlados pela ACAP. Bom, gente, passei aqui de maneira mais rápida, tem um vídeo aqui para o canal, como eu já disse. E agora vamos passar para as semifinais do Campeonato Carioca. Exatamente. O Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo, no caso, é o primeiro jogo. Bom, essa partida será realizada no Newton Santos este sábado, às 18 horas. A escolha do horário é em virtude do forte calor que vem tendo aqui no Rio de Janeiro. Isso é um pedido dos jogadores e também das equipes, porque realmente não tem condições nesse clima totalmente forte, um calor muito forte, praticar o futebol ou performar um esporte de alto nível. A segunda partida será com o mando do Flamengo no Maracanã, também às 18 horas, e no outro sábado, uma semana depois da realização da primeira partida das semifinais. Os árbitros das partidas já foram definidos. Para o primeiro jogo será Wagner do Nascimento Magalhães e no segundo jogo Bruno Arleu de Araújo. Bom, Marcelo Santana se pronunciou sobre a escolha do Vasco em querer sediar o primeiro jogo das semifinais no Newton Santos. Confira. Santos para ser o palco do jogo de ida da semifinal do Carioca. Boa noite, prazer falar com todos. Primeiro que o Vasco joga em qualquer estádio, o Vasco não tem nenhuma objeção a qualquer campo de jogo. Se fosse pelo desejo único e exclusivo do Vasco, a gente jogaria no estádio de São Januário. Esse tem sido o posicionamento adotado na maioria das partidas pelo presidente Pedrinho. Agora, sobre a relação entre Maracanã e Newton Santos, o Vasco gostaria de poder usar o Maracanã sempre que tenha necessidade, ou seja, vontade do Vasco. Não apenas quando seja uma vontade coletiva, como seria agora nessa situação do Campeonato Estadual. Nos últimos anos, o Vasco já tentou usar em algumas oportunidades o Maracanã. Institucionalmente, não teve sucesso com relação a isso. Embora o Maracanã seja um estádio com uma tradição muito grande no Rio de Janeiro, no futebol brasileiro, o Vasco não tem tido recentemente essa possibilidade. Pessoalmente, desde a minha chegada ano passado, a gente tentou jogar, por exemplo, o clássico contra o Fluminense no Maracanã. Também não nos foi permitido, a gente terminou fazendo essa partida no Engenhão. E o Botafogo tem sido muito parceiro do Vasco, sempre que o Vasco tem uma necessidade de utilizar um outro mando de campo, permitindo que a gente faça a acessão do estádio Newton Santos. Então, institucionalmente, a gente se sente à vontade de fazer esse pedido para o Botafogo, ser atendido. O nosso grupo de jogadores está mais acostumado também a jogar no estádio Newton Santos. Então, além desse aspecto institucional,
para a gente jogar no Maracanã, eu acredito que a gente também teria que discutir aspectos anexos, como, por exemplo, o Vasco não pode ser mandante no estádio e não tem direito a explorar camarote, não tem direito a explorar alimentos e bebidas, estacionamento, que são receitas significativas, e se o clube é mandante, ele deveria se beneficiar também dessas receitas. Então, dentro desse contexto, a gente entende que a possibilidade de uso do Newton Santos, nesse momento, é mais adequada aos interesses do Vasco, e como a gente manifestou durante a reunião, o Vasco quer manter um contato positivo com o Flamengo, para de repente, durante a temporada, a gente poder usar o Maracanã em outras oportunidades, como, por exemplo, no domingo à noite, institucionalmente, o Vasco tentou fazer um contato com o Flamengo, já sobre essa possibilidade da semifinal, a gente não teve sucesso. Na segunda pela manhã, a gente conversa com o nosso grupo de jogadores, abre-se a possibilidade do Newton Santos, a gente faz o contato, e aí depois que terminou vazando em público, aí o Flamengo tentou fazer um contato com a gente sobre essa possibilidade das 2 partidas no Maracanã, mas a gente já tinha tido conversa com um grupo de jogadores, conversas internas com a diretoria, conversa com o próprio Botafogo, e a gente preferiu manter a nossa posição. Bom, os ingressos para a partida do Clássico dos Milhões já foram definidos. Os preços estarão variados entre R$ 150 para opções mais próximas ao campo do Newton Santos e R$ 130 para setores mais distantes do campo lá no estádio do Botafogo. Bom, agora saindo um pouco do futebol, negócios à parte, definição de campo, mando de campo, vamos falar de campo e bola agora, vamos falar de futebol. O Vasco pode ter uma perda muito grande na sua equipe, que será o volante Tietê. Exatamente, o camisa 3 sofreu uma lesão no ligamental no joelho e tem presença incerta para a partida de sábado. É bem verdade que, segundo a apuração de Bruno Braz, o jogador já está fazendo tratamento desde o domingo. Porém, ainda assim, apesar de ser uma lesão com uma possibilidade de recuperação rápida, demanda tempo, demanda esforço e provavelmente a presença, se realmente o Tietê estiver disponível para a partida, ele poderá sim estar na reserva e atuar por poucos minutos no sábado. Bom, gente, agora se a gente pode ter uma perda muito grande no setor de meio campo com o Tietê, com uma peça fundamental, a gente vai ter possivelmente 2 estreias fundamentais para a equipe do Vasco e para o setor de ataque, setor com muita carência, né, que a torcida vem reclamando nos últimos meses e vem prejudicando, na verdade, um pouco o estilo de jogo de Fábio Carelli. Se trata de Benjamin Garré, o argentino que veio do Kryvya Sovetov da Rússia, e também Nuno Moreira, que veio do Casa Pia. Inclusive, tem uns números muito legais sobre o Nuno Moreira, que estão aqui também na nossa página do Twitter. Mais uma vez eu convido vocês a nos seguirem. Os números dele na Liga Portuguesa são de 21 jogos, 5 gols, 5 assistências, 10 participações em gols no geral, 16 finalizações no gol e 23 passes decisivos, sendo uma peça fundamental para a equipe portuguesa na campanha do campeonato português. Certamente precisará de adaptação, obviamente, se trata de um campeonato completamente diferente do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro no geral, mas é um jogador que já demonstrou ter talento no campeonato português, fazendo boas partidas contra equipes grandes, como Porto, Braga, Benfica e Sporting. Certamente pode ser um jogador que no médio prazo pode contribuir muito para a equipe do Fábio Carelli desempenhar um futebol melhor daqui para frente. Bom, gente, esse foi o Girão de Notícias do dia 25 de fevereiro de 2025. Mais uma vez, peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem um like, ativem o sininho e nos sigam nas redes sociais. Um abraço, um grande beijo meu para vocês e saudações vascaínas.